Bom dia, eu sou Matheus Pereira, fonoaudiólogo, e hoje estou aqui para dar dicas importantíssimas sobre desenvolvimento da linguagem. Se você ainda não nos segue, deixe aqui embaixo o seu like, o seu comentário, a sua dúvida, que em brevemente eu estarei respondendo. Vamos lá para a gente começar? Eu preparei uma ilustração aqui, um slide, para a gente poder estar falando melhor. E hoje o tema é desenvolvimento da fala do seu filho. Eu que estou aqui com esse projeto de trazer esclarecimentos e tirar dúvidas de pais que estão com dificuldade ou que têm dificuldade no desenvolvimento da fala dos seus filhos. Vamos lá então para a gente começar o nosso estudo de hoje. Comecemos com a seguinte pergunta: a criança com 2 anos que ainda não fala é normal? O que você acha, você que está aí do outro lado, você que está me ouvindo? Uma criança com 2 anos que ainda não pronuncia nenhuma palavra, que ainda não dá significado às palavras e não produz. O que você me diz? Essa criança, ela pode esperar mais um pouco? Ela ainda tem tempo para esperar um pouco mais para começar a falar? Ou ela pode esperar até os 3 anos, ou ela já deveria estar falando com 1 ano. O que você acha? Deixa a sua opinião aqui embaixo no comentário para eu saber qual a sua opinião. Então, pessoal, ainda não vi as opiniões, mas é não. Uma criança com 2 anos, ainda não falante, é uma criança que já possui um atraso de fala, uma criança que está atrasada. E aí a gente vai falar sobre isso hoje. Tempo de produção, tempo de significado. Então fique comigo que a gente vai falar muito sobre esse assunto. Então, eu gosto de trazer referência científica. Não gosto de falar nada da minha cabeça para você não falar que o Matheus falou. Não, o Matheus não fala, o Matheus apenas reproduz o que uma comunidade científica vem pesquisando e estudando há muito tempo. Com isso eu quero te falar, trazer para vocês algumas referências mundiais em estudos que trazem estudos robustos com um bom tempo de produção de conteúdo. A Sociedade Americana de Pediatria traz que as primeiras palavras são desenvolvidas a partir dos 12 meses de idade. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, também conclui com esses resultados. Já o CDC, que é o Centro de Diagnóstico dos Estados Unidos, é um pouco mais flexível. Ele diz que pode se esperar até 15 meses em média para uma criança produzir as suas primeiras palavras com significado. Já a ASHA, a Associação Americana de Fonoaudiologia, traz que com 12 meses a criança já começa a produzir as suas primeiras palavras. Ou seja, a criança com 12 meses, 1 ano de idade, já deve começar a apresentar palavras com significados ou sinais de que ela vai iniciar uma produção. Por exemplo, ela pode não falar ainda, mas ela já tem um balbúcio muito bem elaborado, ela tem uma produção já de sons não significativos bem elaborada. Com isso, ela já está dando sinais que em breve vai começar a falar. E aí, você pode estar se perguntando, mas se a criança atingiu 1 ano e ainda não fala nada, eu já tenho que me desesperar? Ou eu posso esperar? Ainda existe aí, como se a gente pode dizer, um bônus para essa criança esperar, que isso pode ser esperado. Então, a criança, ela pode ser, se desenvolver após 1 ano. É comum, nada está escrito, não está escrito em pedra. Isso não é algo que vai acontecer para todos. Lembra que nenhuma criança é igual, cada um tem seu tempo. E quando você planta uma sementinha, nem todas germinam ao mesmo tempo. Elas demoram um processo e cada um tem o seu processo e cresce cada um de uma maneira. Então, dá para esperar um pouquinho mais? Sim. De até em média aí, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 3 meses e meio. Por quê? Tem esse bônus, né? Por isso que o CDC, ele dá até os 15 meses, ele traz essa referência até os 15 meses de idade,
ou seja, 1 ano e 3 meses, porque ele já adiciona esse tempo bônus. A questão é, se a criança já tiver 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses e ainda não fizer nenhuma produção. E aí sim a gente já tem que ligar o alerta vermelho, porque essa criança já tem um atraso na fala. De 15 a 18 meses sem palavras já é atraso. Já a OMS considera a partir dos 18 meses sem palavra atraso de fala. Aos 18 meses também a CDC e a ASHA ela acompanha o progresso mensal. Por que a Sociedade de Fonoaudiologia cita o progresso mensal? Porque nós fonoaudiólogos acompanhamos a habilidade de fala desde o nascimento da criança. Nós avaliamos a criança para saber se ela já tem os marcos do desenvolvimento necessário para desenvolver a linguagem. Ou seja, se a criança está desenvolvendo uma linguagem tanto verbal e não verbal, conforme a sua idade, conforme demanda a sua maturidade, cronológica e como que está esse desenvolvimento. Por isso que ela cita, se não houver progresso mensal, porque os fonoaudiólogos fazem uma avaliação direcionada de progresso evolucional da linguagem, desde mesmo dos primeiros meses de idade. E para a gente continuar aqui, eu recebo muito essa pergunta no meu direct, onde algumas mães mandam: Matheus, quem fala primeiro, menino ou menina? Então, tem um estudo publicado recentemente por 2 americanos que traz a diferença do sexo do desenvolvimento inicial da comunicação. Vamos dar uma olhadinha no que esse estudo ele traz para a gente, vamos ver o que esse estudo ele nos relata. Então, pessoal, o estudo ele teve o objetivo justamente esse, de fazer uma revisão e apresentar as diferenças entre o sexo e o desenvolvimento entre o masculino e o feminino, desenvolvimento na produção relacionada à comunicação. E aí, além disso, teve também uma atenção para algumas áreas da neurociência, não só a fala, mas também desenvolvimento da comunicação neurobiológica, o mecanismo em geral. E aí o argumento que foi utilizado foi que o cérebro feminino, ele confere às mulheres uma vantagem inerente na aquisição do sistema de comunicação e linguagem em relação ao dos homens. Ou seja, o cérebro da mulher ele está mais propenso à aquisição da linguagem. Ele adquire a linguagem com uma facilidade maior do que o cérebro dos homens, segundo o estudo. E aí tem algumas vantagens, A mulher, no sentido de aquisição de palavras, ela tem algumas vantagens, onde o estudo demonstrou que, em média, meninas começam a usar gestos, falar as primeiras palavras e combinar algumas palavras 1 mês antes dos meninos. Ou seja, se você pegar uma menina de 16 meses, ela pode ter um vocabulário aí já de 95 palavras. Porém, se você pegar um menino ali que está no mesmo ambiente, com 16 meses, ele vai ter cerca de 25 palavras só. Então, assim, é uma diferença muito grande, 95 para 25. E aí, se você comparar meninos e meninas de 2 anos, você acha, em média, uma diferença de 100 palavras. Ou seja, meninas de 2 anos que têm 100 palavras a mais no seu vocabulário, na sua produção, do que os meninos. E aí a neurociência explica isso porque a pesquisa evidenciou algumas áreas do cérebro e viu algumas proteínas específicas, como o FOXP2. O que seria o FOXP2? O FOXP2 ele é uma proteína que ajuda lá na formação das cadeias do DNA, do RNA, lá quando começa na formação de célula. E aí o estudo evidenciou que em meninas essa formação, essa proteína ela está mais constante, ela começa a ser liberada mais cedo e aí acaba favorecendo o desenvolvimento mais precoce da linguagem, da fala nas meninas. Tudo bem, pessoal? Mas fica tranquilo que os homens também não ficam para trás. Geralmente, as meninas falam primeiro e andam mais tarde, ou seja,
têm um processo de linguagem e comunicação melhor, mais precoce, e os meninos têm um processo motor melhor, mais precoce. Geralmente os meninos eles começam a andar primeiro e demoram um pouco mais para falar. Já as meninas falam primeiro e já tem uma coordenação motora, um processamento motor abaixo de comparado com meninos da mesma idade, é o que diz os estudos. Eu gostaria de agradecer você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado. Vamos continuar sempre estudando, evoluindo e crescendo, porque o nosso objetivo aqui é transformar com conhecimento e ajudar pais e mães que precisam de estimular a fala dos seus filhos. Fiquem bem, eu sou Matheus Pereira, fonoaudiólogo especialista em desenvolvimento da fala e da linguagem, e quero te convidar para estar sempre aqui comigo, todos os dias postando conteúdos e tirando dúvidas para ajudar vocês. Fiquem bem e tchau, tchau!